pessoal, tudo bem? Mais um devocional top para a gente ser alimentado, né? Porque o Senhor nos alimenta com a sua palavra. No Salmo 81, o Senhor diz: abre bem a sua boca e eu a encherei. Então é justamente isso que a gente está fazendo aqui, não é? É como aqueles passarinhos, né? Aqueles que ficam no ninho pequenininho com a boquinha aberta, o biquinho, e vem o papai ou a mamãe passarinho e aí enche, né? Mas eles estão tudo ali com a boquinha aberta e não vai ficar, não recebendo alimento. Nós, quando estamos na presença do Senhor, com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta, com a nossa boca aberta, né? É como se tivéssemos assim, o Senhor fala: eu vou encher, fica tranquilo, eu vou falar com você. E aproveitando, eu quero aí mandar uns beijinhos para o pessoal que está deixando aí sempre seus comentários. Então vou pedir aí uns segundinhos, porque eu quero deixar aí o meu beijo. A Betânia, que está sempre aqui deixando seu comentário, Betinha, a Helena também, que está deixando comentário, Luciene, que disse que precisava muito e Deus falou com ela profundamente. Que maravilha, Luciene, fico muito contente. E Reginha também, meu beijo a cada uma de vocês e meu beijo a você que está deixando sua curtida. Não deixa comentário, né? Mas aí não tem problema. O importante é que deixe seu comentário e o importante é que esteja aí ouvindo a palavra e que essa palavra esteja alimentando, porque não sou eu, é o Senhor que alimenta, né? Se você está sendo abençoado, deixa a sua curtida, mesmo que você não comente, porque eu vou saber, olha, Papai Deus está abençoando essa vida. E você que pode comentar, coloca aqui abaixo no outro devocional, vou mandar um beijo para vocês. Se você puder, diz: olha, eu sou de Minas, eu sou de onde seja, você diz de onde você é, tá bom? Meu beijo grande e vamos aí a mais um salmo. Não esquece, deixa a sua curtida. E o salmo de hoje é a pedido de um amigo que gosta muito do Salmo 84. E aí, então vamos lá, pessoal, ao nosso Salmo 84. Bom, o Salmo 84, há alguns que dizem que foi Davi. Mas se você for observar aí na sua Bíblia, bem aqui abaixo, diz que são um dos salmos dos filhos de Coré. Aí você pode me perguntar: Sandra, quem são esses filhos de Coré? Né? Quem foi Coré? Coré, você vai ver que foi um homem que naquela época, em Êxodo 16, em Números, a gente vai ver, né? Foi quando o povo saiu do Egito, muitos começaram a reclamar. Lá em Números 29, a gente vai ver que se levantou uma rebelião de 250 homens com esse Coré, ou algumas versões Corá. E eles, então, nessa rebelião de 250 homens, foi justamente, né, uma rebelião contra Moisés. Então, o que aconteceu foi que, claro, a nossa luta, o nosso inimigo, não é esse inimigo que você vê, né? E aí eu falo já trazendo para nós aqui. Às vezes você pensa que o meu inimigo é o desemprego, que o meu inimigo é a separação, que o meu inimigo é a doença, é a enfermidade, que o meu inimigo, enfim, é aquela pessoa que fica me perseguindo, é aquele papel que está na justiça e ainda não foi, né, não foi resolvido. Ou seja, eu não sei qual é o seu inimigo, mas aquele povo que se levantou contra Moisés, né, era o inimigo de Moisés, assim pensavam eles. Na verdade, eles estavam lutando contra Deus. Então, a sua luta é as pessoas que estão lutando, as situações que estão lutando contra você, não é contra você, entende? É contra Deus. E sabe o que acontece quando alguém luta contra Deus? Fatalmente vai perder. E aí, eu vou ler com vocês lá nesse Números 29, por quê? Aí você me pergunta também: Sandra, mas se ele foi destruído? Exatamente. Ele e todos os homens que estavam com ele foram tragados, foram mortos, foram simplesmente tirados da face da terra. Mas os filhos de Coré ou de Corá permaneceram. Então, crê-se que essa gratidão no coração deles foi que fizeram ou que fez com que eles, com essa gratidão toda, né, tivesse então foram assim pessoas muito reconhecidas no meio de Israel. Isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes nós passamos por momentos tão difíceis que às vezes éramos, e a Bíblia diz que éramos inimigos do Senhor antes de conhecer a Ele, né? Às vezes há pessoas que até quando viam cristãos, dava de ombro, falava mal. Eu era uma delas, hein? Levanto o meu dedo.
porque eu achava que era tudo uma falsidade, aquela alegria. Eu achava, ai, que isso aí deve ser um teatro, algo assim. Até que o Senhor me pegou de jeito e eu vi que essa alegria não era nada de teatro, né? Porque eu fui uma pessoa muito difícil na minha juventude. Então, o que acontece? Deus, ele é assim, ele mobiliza os nossos corações através da graça, através do amor. Ele não desiste. Ele poderia ter desistido, mas sabe o que acontece? Às vezes, aquelas pessoas que falam mal dos cristãos são pessoas que estão feridas, são pessoas que estão desacreditadas, são pessoas que veem o mundo de uma maneira como se o mundo fosse inimigo, mas não conhece esse amor de Deus. E Deus, então, faz, pela misericórdia dele, com que essas pessoas sejam apresentadas ao seu amor, e aí ele transforma as vidas, né? Então hoje, depois daquele dia que eu recebi ao Senhor na minha vida, tudo mudou, tudo mudou. Então essa alegria que você vê, que você com certeza tem, né? Porque não tem como uma pessoa conhecer o Senhor e não ser alegre, não ter um sorriso no rosto, não é verdade? Bom, pessoal, mas vamos lá a Números 29, que eu vou mostrar para vocês aonde está essa situação aqui, a qual Moisés estava vivendo com esse inimigo, né? Aqui de 9 até o 11. Então, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Airão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Entende? Poderia até essa descendência, né, ter morrido, mas o Senhor poupou. Então, por isso, crê-se, né, que essa gratidão. E é então por isso que você vê aqui o Salmo 44 como um salmo dos filhos, né, desse homem. Bom, pessoal, mas aí um conhecimento a mais que talvez você não tinha, e você vai ver esse salmo com outros olhos. Embora alguns creem que foi Davi quando estava sendo perseguido pelo filho Absalão. Mas, enfim, eu fico com Corá. Bom, então ele começa: como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então veja que aqui o salmista, ele tem esse profundo anelo, né? esse sentimento de reconhecer quão amáveis ou quão amável é estar no tabernáculo do Senhor. Até porque eu acredito que você saiba que os israelitas, né, eles iam sempre uma vez ao ano ao tabernáculo. Então havia uma peregrinação anual, né, de ter essa ideia, né, de estar na presença do Senhor, de colocar os seus pecados, né, para serem perdoados, porque antigamente era assim. Hoje não, porque hoje Jesus, ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então nós somos perdoados a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, né? Porque todo mundo fala assim: eu posso continuar no pecado, eu posso fazer o que quiser, o que dá na minha cabeça, porque eu sou perdoado e quando eu morrer eu vou estar com Jesus. Não é bem assim. Jesus morreu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, né? Então não é uma coisa que, na verdade, ele morreu por todos, mas existe essa ação: eu preciso crer, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso realmente agir como um filho de Deus. Porque se você é um filho de Deus, você vai realmente querer ou amar, não somente estar na presença de Deus, como a palavra de Deus. E um filho obediente, ele vai mostrar, né, essas atitudes de um filho realmente amoroso, não é verdade? Deus, ele é santo e precisamos também buscar essa santidade. Então, eu achei interessante porque eu acho que você conhece um pregador muito famoso chamado Charles Spurgeon. Ele diz que esse Salmo 84 deveria ser conhecido como a pérola dos salmos. E aí você me pergunta: Sandra, por que a pérola dos salmos? São 150 salmos que nós temos, não é verdade? A pérola dos salmos, justamente porque ele diz, né? Nós temos aí o Salmo 23, que é um salmo popular.
Eu acho que a maioria das pessoas conhecem o Salmo 23. O Salmo 119 também, que é o mais longo da Bíblia, também ele é conhecido como um salmo assim de profunda vivência, né? Onde você ali tem várias informações, parece até um provérbios, né? Com várias informações, não é uma coisa assim que vai, né, sendo sequenciado, fala da vida, né? Da vida, de como se viver. Então é super interessante esse Salmo 119, isso Spurgeon falando. E aí também vem o Salmo 103, que é o salmo conhecido como Salmo da Alegria, um salmo alegre. O Salmo 51, também que é um outro salmo muito conhecido, no sentido de estar aí se arrependendo pelos seus pecados. Então esse é um salmo muito conhecido. E por último, esse Salmo 84, quando Spurgeon fala que ele deveria ser a pérola dos salmos, porque esse salmo, ele é um salmo que é conhecido como um salmo que transmite paz, é um salmo doce. E a gente vê justamente por essa primeira, né, expressão do salmista, quão amáveis são, como é bom estar na tua presença, Senhor. E aí ele vai, né, o meu coração e a minha carne exultam, desejam o Deus vivo. E veja aqui mais um detalhezinho, porque o salmista ele diz o meu coração e a minha carne. Então veja que são duas coisas aí, né, que a gente percebe. Primeiro, o coração, as emoções estão envolvidas nessa presença e a carne, o físico, né? Às vezes o sacrifício que você faz no sentido de ir, de estar, né? Porque claro, aqui eles iam e você hoje nós temos essa mentalidade. É a casa do Senhor, é a igreja, né? Mas no sentido de saber que você vai ali para estar adorando, para estar com seus irmãos, para estar glorificando o nome do Senhor. Você não vai porque você está esperando um programa, porque hoje um programa mesmo que muitas vezes se faz na igreja, né? Às vezes a igreja hoje, algumas, tem se tornado como um local de shows, as pessoas não vão com esse sentimento de eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou estar com os meus irmãos e adorar o Senhor nessa comunhão que a gente já falou aqui em um outro devocional, né? Então, os líderes precisam ter muito cuidado para justamente promover no coração dos irmãos, daqueles que estão ali, esse desejo pela presença do Senhor. E essa presença que hoje nós temos ela 24 horas, né? Eu estou aqui com você nesse devocional, você está nesse devocional, mas a presença do Senhor vai seguir aí todas as horas do seu dia, amém? Então é assim que a gente precisa ter no nosso coração, né? Não vou à igreja porque vai ter um show, porque vai ter uma programação top, porque vai, né? Não vou porque eu vou me encontrar com aquela pessoa, eu não vou porque eu estou buscando um namorado, uma namorada, eu não vou, não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é adorar o Senhor. É isso que o salmista diz aqui. Então, quando o salmista ele diz, né, que o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que interessante, né? Porque aqui dá a ideia de familiaridade do salmista com a casa do Senhor, né? Aquela familiaridade que, de uma forma amorosa, ele observa esses detalhes. Eu acredito que esse salmista, né, ele, perto do tabernáculo, né, dessa caminhada, dessa chegada aí onde estava os irmãos, né? Então ele percebe o salmista está dizendo isso, né? E eu acredito também que ele deve ter observado esse ninho com esses dois passarinhos, essas duas qualidades, né? Que é o pardal e a andorinha. E então ele diz, eles encontraram casa. Ou seja, ele está vendo de uma forma carinhosa e alegre de saber que esses pássaros, né? Eles encontraram o local. Eles estão seguros ali. E aí o salmista, de uma forma poética, ele fala, e eu, Senhor, eu também encontrei, eu encontrei os teus altares. Rei meu, Deus meu, né? Ele fala dessa forma dupla, né? Reconhecendo quem é Deus. E existe um outro escritor que ele também tem uma outra visão dessa ideia dos pássaros. Veja bem que interessante,
porque ele fala, né, do pardal e da andorinha. E ele fala que o pardal é um pássaro assim, sem ordinário, né, sem muita importância. Não é aquele pássaro, entende? Caro, aquele pássaro que todo mundo... Não, é um pássaro comum. E já a andorinha é um pássaro mais barulhento, mais, entende? Que chama mais atenção, que está inquieto nesse sentido. E veja a visão, a explicação que esse escritor ele coloca. Ele diz que da mesma forma que esses pássaros encontraram a morada na casa do Senhor, ele coloca de forma poética que seria aquela pessoa, né, que qualquer um pode encontrar a casa do Senhor. Por mais simples que essa pessoa seja, né, ela precisa sim ter um coração humilde, ela precisa desejar, ela precisa escolher estar na presença do Senhor. E essa inquietude dessa andorinha é justamente essa inquietude no coração humano, né, de buscar e de muitas vezes estar aí buscando em coisas equivocadas, em coisas que não enchem o coração, né? Mas ali ele está dizendo, ó, tanto um quanto o outro, tanto simples como o inquieto, que está buscando e precisa de tanta coisa, né? Que busca tanta coisa, mas não busca naquele que pode realmente encher os corações, acalmar, tranquilizar, trazer paz à alma. Mas eles encontraram. E aí o autor diz, eu também encontrei, Senhor. Rei meu, Deus meu. Aqui do verso 5 ao 7, quando o salmista diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Veja que interessante essa passagem, porque aqui ele diz que bem-aventurado, feliz é o homem, e a força dele, a confiança dele está em Deus. E aí ele coloca que passando pelo vale árido, então veja, algumas versões diz que é vale de lágrimas ou vale de Baca, que é justamente, alguns dizem que é Baca, seria no original lágrimas. Então aqui o que o salmista quer dizer é que, como é uma peregrinação, essa ideia de peregrinação, por quê? Porque inclusive no verso 7 ele diz, né, que vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A gente já viu aqui nesses devocionais que Sião é a morada do Altíssimo, a morada de Deus. E qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que a gente está aqui numa caminhada, em um vale de lágrimas, porque o mundo é esse, um vale de lágrimas, de dificuldades, de problemas, de sofrimento. Mas esse homem que confia no Senhor, que vai, né, de um ponto ao qual o homem que não conhece o Senhor, às vezes o que tem feito, né? No desespero, ele tenta encher a vida dele com drogas, com bebida, com vícios, com violência, né? Com depressão, no desespero. Eu estou falando das pessoas que estão vazias do Senhor, que não conseguem ver no Senhor essa fonte, né? Que enche os corações de paz, de alegria, de tranquilidade. Então o salmista ele diz, olha, eles vão indo de força em força, quando eles deveriam estar destruídos, o Senhor então enche de força, a ponto de que os que estão ao redor, que não conhecem o Senhor, falam, mas como que pode? Não é assim? Como que se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não conseguiria. Eu já tinha desistido. Não é verdade, gente? É assim. Mas é o poder de Deus na vida do homem que confia nele, que põe a sua força nele. Tem a ver também com esse local de aridez, né? Aquilo que está seco, aquilo que não flui, né? Mas que ao mesmo tempo que é o sofrimento, né? Que torna-nos seco nesse caminhar. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Por aquilo que a gente vê no mundo de tristeza, de pessoas que poderiam estar bem, mas não estão bem porque não conseguem olhar para o Senhor. Mas ele fala aqui, no nosso caso, no caso daqueles que confiam, que por mais difícil que seja o caminho, o Senhor envia chuva. E essa chuva, ela transforma esse caminho, né? Aqui ele diz, né? Qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. A primeira chuva que vem, cobre, enche os seus lagares, enche esse local
né? Traz vida. Então, o importante é confiar no Senhor. Tá difícil, tá doendo, tá chorando, a chuva vai vir. E é uma chuva de bênçãos, amém? Temos que seguir confiando no Senhor, porque aqui nós estamos de passagem, mas o nosso objetivo é chegar a Sião. O nosso objetivo é chegar à presença do Senhor, a qual cada um dos que estão aqui, dos que já estiveram e daqueles que ainda virão, vão comparecer à presença do Senhor e vai depender das escolhas que tiverem feito enquanto vivos. E aí a gente vai seguindo. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém? Então veja que aqui ele pede para que Deus escute a oração. E o Senhor escuta porque nós sabemos que Deus escuta toda a oração daqueles que verdadeiramente o buscam, né? E aí ele fala, olha, ó Deus, escudo nosso. Então aqui ele está falando que Deus é o seu escudo. Diante desse mundo conturbado, difícil, né, ao qual nós vivemos, o homem que confia no Senhor tem o Senhor como seu escudo. E Israel, o símbolo, era o escudo, porque tendo essa visão de Deus como seu escudo, né, a proteção, o abrigo que nós já vimos em outros devocionais, né, o refúgio, o cuidado. Deus é esse que nos cerca por todos os lados. Ele é nosso escudo, ele é seu escudo. Então, quando o salmista ele fala que ele preferia ter um dia só na presença do Senhor a 1000 em qualquer outro lugar que ele já tenha estado, né? Ele reconhece a importância de Deus na vida dele. Inclusive, existem aqui 2 versículos que eu quero ler com vocês, que é o Filipenses 3:8, que diz assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E outro salmo também é o Salmo 73, verso 25 diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então veja aqui Asaf falando, e o primeiro versículo em Filipenses, Paulo, né? Ele diz que tudo que ele tinha não é comparado ao que ele encontrou em Jesus Cristo. Então a gente vê, né, pessoas que têm essa alegria em estar em bailes, em festas, em carnaval, mas a pessoa que verdadeiramente encontra um lugar de descanso no Senhor Jesus vai querer se afastar, vai reconhecer tudo isso como algo que não tem valor, né? Toda pessoa verdadeiramente transformada e que tem o Espírito Santo no seu coração não vai ter esse prazer. Não se apegar a pessoas, não se apegar a coisas. A gente ama sim, mas o que eu desejo mais é a presença de Deus, porque essa presença de Deus é que vai me fazer amar mais o meu próximo, querer estar com o meu próximo, fazer o bem ao meu próximo. Não é através desse amor de Deus eu possa amar. Por lá nas cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, como que você pode dizer que ama Deus se você não ama o seu irmão? Então, não faz sentido. Quando ele diz, né, que o Senhor Deus é sol e escudo. Então, veja, sol, o que representa o sol? O sol é a nossa fonte de vida, não é? Deus, da mesma forma, é a nossa fonte da nossa existência. É como o salmista disse aqui, né? Não tem outro além de ti. A quem eu desejo mais? Deus é a fonte de todos. Os discípulos falaram a Jesus quando Jesus disse, olha, se vocês quiserem ir, podem ir também. Porque é assim que Jesus é. Jesus ele deseja, ele quer os verdadeiros adoradores, voluntários, que o reconhecem. Então, até os discípulos, aqueles que estavam com ele, o Senhor fala, olha, se vocês quiserem ir com os que já foram, fique à vontade. E os discípulos falam, né? Pedro diz, Senhor, quem temos nós na terra? Não tem outro. Quem tem as palavras de vida eterna, senão o Senhor? Né? Quem é mais desejável que o Senhor? Quem somos nós para dizer não ao Senhor? Senhor Deus, é contigo que queremos estar.
É na tua presença que queremos estar. O Senhor é a fonte de vida. Então, as palavras de Pedro, eu creio que são as suas e as minhas, né? Eu não tenho outro lugar que eu queira estar mais do que na presença do Senhor. E muitas vezes é aquele sentimento de eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus em minha vida, me dando essa força, me dando essa energia, me fazendo passar por esse vale de lágrimas que muitas vezes choramos, né, pelos problemas, pelas dificuldades, mas é o Senhor que nos dá essa força. E ele diz aqui, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem Deus não sonega, Deus não nega, Deus não deixa, porque Deus é amor, Deus é generosidade, Ele está sempre doando. Tanto que Ele se deu por amor a nós. O Senhor Jesus, Ele não tem acepção de pessoas. O bem e o mal vêm sobre todos. Mas aqui, o que o salmista está dizendo é que o Senhor não sonega o bem àqueles que andam retamente. Aqueles que amam ao Senhor, Deus, Ele age de uma forma especial, né? Deus, Ele cuida de uma forma especial. Por exemplo, um exemplo da galinha, como o próprio Senhor Jesus disse, como eu queria ser, né, a galinha e Israel, os pintinhos que vêm se abrigar debaixo das asas, né? Deus, Ele queria ser esse cuidador, e Deus, Ele quer ser esse cuidador na sua vida. Mas muitas vezes o que acontece é que sempre tem aquele que foge, né? E aí vai para a chuva, vai para o sol, vai para os perigos, ele não está acolhido, ele não está protegido. E o que o Senhor quer é verdadeiramente proteger, mas é uma coisa que Ele deixa livremente que cada um escolha. Bem, pessoal, que essa seja a nossa escolha, né? Estar abrigados nas asas do Senhor, né? Esse cuidado grandioso que o Senhor tem. Hoje o salmo demorou um pouquinho mais, né? Porque eu fui ao salmo um pouquinho grande e eu fui aí ponto a ponto. Eu espero que tenha abençoado a sua vida, eu espero que tenha sido assim algo novo para você. Bem, é isso, não esquece, dá seu like, compartilha essa palavra abençoada e, bom, nos vemos amanhã, certo? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima.